produtos, né? Habilitar esses produtos com novas funções. Ou seja, ela é uma organização adaptada com flexibilidade. Muito bem. Mais alguém vai comentar a primeira ou já está bom? Tranquilo? Professora, acho que tem gente tentando entrar. Então, mas uns aparecem para mim, outros não. Ó, agora está aparecendo a Bruna, vou permitir. A Raira entrou, ela tinha pedido permissão também, eu permiti. Ela entrou. Tá bom, tá tudo bem, Raira? Estava com problema na internet? Ah, meu Deus. Eu acho que todos nós estamos com problema, porque tá vindo um chuvão. Chuvão, né? À tarde, aqui foi à tarde um temporal. Agora, até chuva de granito deu, mas agora tá tranquilo. Bom, vamos lá. Então, agora nós já estamos na segunda questão, viu, pessoal, do estudo de caso, tá? Nós estamos discutindo as respostas do estudo de caso e nós vamos aqui para a segunda questão, tá? Bom, a segunda questão pergunta assim, ó, quais são os problemas mais prováveis nesse tipo de organização, né? Quais são os problemas mais prováveis neste tipo de organização? Ou seja, essa organização que segue o modelo orgânico, né? Que segue o modelo orgânico, que tipo de problemas que podem ocorrer ou que podem ser mais prováveis? Quem é que vai comentar para mim? A questão número 2. Está disparando aqui. Quem comenta a número 2? Os problemas poderiam ser a incerteza e a imprevisibilidade, professora? Então, mas, por exemplo, nós colocamos lá que é orgânica, né? Que essa empresa ela tem um jeito orgânico, né? Porque ela tem flexibilidade, tal. E o trabalho lá é em equipe, pererê, parará. Agora eu pergunto para você, esse modelo orgânico, que tipo de problema você acha que pode acontecer? A incerteza não é um problema para eles, porque eles têm flexibilidade e eles procuram se adaptar. Então, o que será que poderiam ser os problemas mais prováveis aí? Diante do que vocês viram? Por todo Quem mundo comenta, poder Bruna? dar a sua opinião, acho que isso poderia gerar alguma discussão entre os associados. Perfeito, perfeito. Exatamente, né? Como o trabalho é em equipe, a equipe escolhe o projeto. Veja bem, gente, nem todo mundo concorda 100% com tudo, né? Então, esse modelo, um dos prováveis problemas pode ser, sim, a questão do conflito de ideias, né? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, até você conseguir alinhar, né? Isso pode gerar conflito de ideias, sim. O que mais que pode acontecer nesse ambiente? Problemas. O que vocês colocaram aí na segunda? A minha tá praticamente a mesma coisa que a Gia colocou, só que em palavras diferentes. O que você acrescentou, Nayara? Eu só coloquei que os problemas mais prováveis são a não aprovação de uma ideia ou projeto entre os membros da equipe. E isso pode gerar desavença entre eles. Certo, muito bem.
Então, deu ênfase também na questão dos conflitos, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar é que essa harmonia, né? Ou a desarmonia nesse ambiente pode acabar afetando a organização inteira, né? Se a gente tiver muita desarmonia de ideias, isso pode afetar a empresa inteira, né? Então, são alguns problemas aí, ó, conflito de ideias, desarmonia que pode alastrar pela empresa toda, né? Nem todo grupo pode ser que tenha pessoas que se adaptam facilmente. Tem pessoas no grupo que pode ter resistência à mudança. Grupo nunca é homogêneo, todo mundo igual, todo mundo aceita tudo, né? O grupo sempre tem atrito, isso é normal. Não pode ultrapassar certo limite, mas atrito sempre tem, né? Então, não é porque a pessoa está numa equipe que quer dizer que ela não tenha resistência à mudança, né? Eu posso ter na minha equipe pessoas que têm resistência à mudança, tá? Então, nós vamos deixar como esses os problemas mais prováveis nesse tipo de organização orgânica, tá? Conflito de ideias, desarmonia que pode afetar a organização inteira, essa desarmonia, né? Pessoas com resistência a mudanças. E também, pessoal, eu posso acabar gerando um ambiente de muita competição entre as pessoas, né? Um quer ser melhor que o outro, um quer dar mais ideias que o outro. Eu posso acabar gerando também um ambiente extremamente competitivo. Tá? Então, provável, né? Não quer dizer que vai ocorrer, é provável. Muito bem. Podemos ir para a terceira questão? Vamos lá. A terceira questão fala assim, ó. Que pode ser feito para evitar esses problemas? Então, veja bem, nós falamos aí que esse modelo de desarmonia, competição. Então, o que é que a gente pode fazer aí para evitar esses tipos de problemas? O que vocês puseram aí na terceira? O que vocês responderam? Eu coloquei que eles teriam que sentar, conversar, cada um expor sua ideia e decidir entre eles o que vai ser feito e como vai ser feito. Belezinha, Nayara, né? Ou seja, para resolver esses problemas, a gente vai ter que incentivar o diálogo, né? Tem que ter. Veja bem, pode ter divergência de ideias, divergência de pensamentos, mas a gente precisa saber conversar. O diálogo, tem que ter o diálogo, né? Então, para resolver esses problemas, certamente uma das questões é isso que você colocou, Nayara, do diálogo, né? Tem que ter abertura para esse diálogo. A organização precisa trabalhar muito a questão das relações humanas, né? O aspecto psicológico desses associados, né? A pessoa precisa saber trabalhar em grupo, né? O aspecto social, né? E aí a gente consegue ajustar tudo isso. Então, ajustando o aspecto social, ajustando as relações humanas, né? Com diálogo, aí a gente consegue, então, melhorar, amenizar os problemas, né? Em decorrência desse tipo de modelo de gestão, tá?
Vamos, então, para a última questão. A número 4 do estudo de caso fala assim: você gostaria de trabalhar neste tipo de organização? Por quê? Agora é com vocês aí. Vocês gostariam de trabalhar nesse tipo de organização orgânica, sim ou não? Por quê? Quem comenta? Eu gostaria, porque como eles dão oportunidade para você dar a sua opinião, eles valorizam seu potencial. Belezinha, Giovana, né? E com certeza deve ser uma empresa onde não tem muita rotina, né? Não é uma empresa com um trabalho repetitivo, rotineiro, né? Sempre deve ter novos desafios pela frente, né? Então, seria interessante por conta dos desafios, né? Seria interessante, como você colocou, como dar essa abertura para as pessoas falarem, né? Das pessoas darem sugestões, também deve ter muita oportunidade para você crescer lá dentro também, né? Quem mais colocou o que nessa questão? Acrescentou o que aqui? Na última. Eu também coloquei que sim, porque como eles nos dão a oportunidade de expor nossas ideias, parece que passa uma sensação de confiança. Isso, tá ótimo. Então, ou seja, é um lugar, é um ambiente profissional onde eles dão credibilidade, né, para os funcionários, né? Ou seja, eles depositam confiança ali, né? Você vai participar da tomada de decisão. A decisão é descentralizada, né? A decisão está na mão dos funcionários ali, as decisões, né? Então, é interessante também por conta disso. Muito bem. Quem mais? Paramos aqui? Tranquilo aí, pessoal, com esse estudo de caso? Tudo bem? Ficou claro para vocês aí as características de uma organização orgânica? Ficou claro para vocês? A Ellen, belezinha, sim. O Lucas também, certinho. A Letícia, sim. Tá ok. Então, Nayara? Para mim, tudo certo também. Muito bem. Oi? Tudo certo? Belezinha, então. Tá bom. Bom, então vamos avançar hoje no nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos entrar na época, né, relacionada aos modelos de gestão, né? E nós estamos caminhando agora para uma nova teoria, tá? Que ela é chamada Teoria do Desenvolvimento Organizacional. Deixa eu só ver se... Acho que vocês estão vendo certinho, né? Acho que tá. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos conhecer essa nova teoria, que é a teoria do DO. Hoje, essa teoria está muito em funcionamento dentro das organizações, tá? Muitas organizações estão intensificando os trabalhos com o chamado DO. Por quê? Porque essa teoria do desenvolvimento organizacional, ela é uma teoria que busca preparar colaboradores para as mudanças no ambiente. Então, vocês imaginam hoje, o que a gente está passando é pura incerteza, é pura mudança. E mais do que nunca, essa teoria, então, ela está em destaque, tá?
Vamos lá. Essa teoria, ela é conhecida como o gerenciamento das mudanças, gestão das mudanças. O DO, ele é conhecido como gestão das mudanças. E vamos ver por quê, então. Olha, para você falar em desenvolver a organização, ninguém consegue desenvolver uma organização se não desenvolver as pessoas que estão lá dentro, tá? Se você não consegue mudar a cabeça, o comportamento das pessoas, você não consegue mudar nada dentro da organização. Agora que eu estou vendo que eu escrevi errado lá, é desenvolvimento, faltou o L, né? Teoria do desenvolvimento. Bom, então, o foco dessa teoria são as pessoas. Por quê? Porque a organização não muda se não mudar o comportamento das pessoas. A gente tem que passar a pensar diferente. Então, quando vocês ouvirem falar do DO, vocês vão saber que é uma teoria que mexe muito com os fatores que estão dentro e fora da organização, tá? E o DO envolve muito as crenças, os valores, né? Aquilo que as pessoas acreditam, né? Porque, veja bem, o que é que molda o nosso comportamento? O nosso comportamento é moldado pelas nossas crenças, pelos nossos valores. Então, por exemplo, quando a gente vai, desde pequenininho, a gente vai crescendo, então, por exemplo, os pais falam assim, olha, você não deve matar as pessoas. Então, é isso, eu acredito nisso, que a gente não deve matar outra pessoa. É uma crença, é um valor meu, né? Essa crença, esse valor, vai moldar o meu comportamento, certo? Então, é a mesma coisa com relação ao que acontece dentro da organização. As pessoas que estão lá dentro, aquilo que elas acreditam, as crenças e os valores delas moldam o comportamento das pessoas dentro das organizações, certo? Então, depois da década de 60, né, começou-se a falar muito em desenvolvimento organizacional, em DO. Por que falar tanto em DO? Primeiro, porque a partir da década de 60, nós passamos a viver num ambiente externo com múltiplas influências, intensificação da concorrência, internacionalização dos mercados, tecnologia vindo aí. Então, tudo isso forçando as organizações a novos cenários, a mudanças. E como é que a pessoa vai acompanhar todas essas mudanças? Você tem que trabalhar, né, o comportamento dela, para que ela seja uma pessoa proativa e consiga acompanhar e se adaptar às mudanças, certo? Então, vamos lá. O que é que contribuiu para aparecer o DO, desenvolvimento organizacional dentro das empresas, né? Olha, muito das teorias que nós vimos para trás, né? Às vezes, ficava difícil da gente aplicar aquelas teorias dentro das organizações, né? Então, um dos motivos de aparecer o DO foi para tentar trazer essa flexibilidade das pessoas, né? Para elas poderem se adaptar. Outra coisa, como que você vai conseguir isso? Você tem que dar treinamento, você tem que dar qualificação, você tem que preparar a pessoa para a mudança. Não é assim, né? Agora, essa teoria, ela diz o seguinte, que treinamento, qualificação individual ou em grupo não provoca mudança. Então, a empresa precisa ter um programa
permanente de mudança. Capacitação constante, que aí vai abrindo a cabeça das pessoas para aceitar a mudança e se adaptar. Né? Essa teoria diz ainda, assim, que muitas mudanças no mundo, elas têm que ser acompanhadas. Né? Então, tanto as empresas quanto as pessoas têm que ser um agente dessa mudança e contribuir para isso. Tem coisa que nós não temos que fazer, então tem que se adaptar. E essa teoria, então, ela funciona como uma resposta às mudanças e às inovações. Quanto mais o cenário é de crise, é de problema, mais inovação nós precisamos. Por quê? Porque eu preciso criar coisas novas, encontrar soluções novas, né? Então, quanto maior as mudanças, mais a necessidade de inovação, de buscar caminhos novos, soluções novas, tá? Então, essa teoria, ela caminha nesse sentido, né? E ela vai dizer, então, que a empresa tem que preparar as pessoas para essas mudanças, certo? Através de qualificação, de treinamento, para as pessoas irem aos poucos mudando o seu comportamento e se tornando mais flexível, certo? Mudar o quê? Né? Só se eu fizer uma mudança na estrutura da empresa, aumentar, diminuir, isso não é uma mudança de fato, né? O que precisa mudar não é só a estrutura, eu tenho que criar um processo, etapas, né? Um processo dinâmico, com novas normas culturais que determinam o ambiente organizacional. Lógico que, para isso, a qualidade da comunicação tem que ser muito boa, o gerenciamento de problemas e conflitos tem que ser muito bom, e a tomada de decisão, que tem que ser descentralizada. Você tem que dar poder para os colaboradores poderem contribuir, né, com as sugestões, com as ideias, né? Então, essa teoria, o DO, desenvolvimento organizacional, exige mudanças nos processos, nas etapas, no passo a passo, entre as pessoas e entre os grupos. Mas ninguém consegue mudar nada se não mudar a cultura da organização. Cultura organizacional. É aí que a coisa pega. Vamos lá. O que é que nós temos aí, né, para a gente formar a cultura organizacional? Nós temos o ambiente organizacional, que é o ambiente onde a empresa está, a comunidade, a sociedade. Nós temos os grupos de trabalho. Nós temos o indivíduo com a personalidade dele. Todos nós temos a nossa personalidade, cada um é de um jeito. E nós temos a organização, com o que acontece dentro dela, né? Com as situações com que ela vivencia no dia a dia. Então, todos esses elementos têm que ser considerados quando a gente fala em DO, em desenvolvimento organizacional. Quando é que nós vamos alcançar o DO? Nós vamos ter esse desenvolvimento? Professora? Quando a capacidade da Oi, bem. Oi. Quais são os modelos que a senhora falou? Eu não consegui escutar direito, cortou. Modelos? De qual slide você está falando? Do slide de cima. A senhora acabou de passar. Calma lá. Esse aqui? Acho Isso. Que esse aqui.
Peraí, deixa eu só ver quem quer entrar. Tá, tomo lá. Peraí, só um minutinho. Peraí, deixa eu permitir aqui, acho que é o Diogo. Boa noite, Diogo. Tá ouvindo a gente, Diogo? Boa noite, eu tô tentando entrar faz hora, ninguém me aceita. Eu acho que eu tava meu entrando filho, na já hora faz errada, pra tempo. falar a verdade. Eu acho que eu tava colocando outro código. Eu também acho. Olha, eu também acho. Nós já discutimos estudo de caso, já estamos avançando na teoria aqui. Você está atrasadinho. Ixi, vamos lá, vamos lá. Você conseguiu pegar os slides da aula de hoje? Pegou os slides? Oi, ainda não, professora. Uhum. Então, depois põe a vida em ordem aí, Diogo. Vamos lá. Bom, então, estou falando com o pessoal dessa teoria, que é a teoria do desenvolvimento organizacional, né? Essa teoria do DO, do desenvolvimento organizacional, ela está preocupada com as mudanças que vão ocorrendo no ambiente externo, do lado de fora da empresa, competição, internacionalização do mercado, globalização, tecnologia avançando. Então, essa teoria está preocupada com as mudanças que vão ocorrendo do lado de fora da empresa e que vão impactar do lado de dentro. E a única forma que a empresa consegue sobreviver a todas essas mudanças é preparando o pessoal delas, é preparando os colaboradores. Como é que ela prepara os colaboradores? Ela tem que dar treinamento, qualificação, mexer no comportamento das pessoas, para que essas pessoas se tornem mais flexíveis e se adaptem mais fácil às mudanças. Então, essa teoria do DO, a gente chama ela que é a teoria da gestão da mudança. Como é que você planeja, organiza, dirige e controla a mudança? Fazer a gestão da mudança. Então, o DO, ele tem por base aí 4 pontos fundamentais. O ambiente onde a organização está inserida, que é o ambiente externo, a sociedade, a comunidade, o ambiente organizacional lá fora, das coisas que vão acontecendo no mundo. Ele considera a organização, o que acontece dentro dela. Ele considera o grupo, a equipe. Não se esqueçam que grupo e equipe não é homogêneo. As pessoas têm cabeça diferente, ideias diferentes, e a gente tem que aprender a conversar, a discutir para poder alinhar ideias. Não é porque é um grupo que tudo vai correr mil maravilhas. Montei uma equipe e é tudo maravilhoso. Não é assim, né? E tem que considerar também o indivíduo na personalidade dele. Cada um tem uma personalidade. Não é porque eu vou trabalhar em grupo que eu não vou querer que prevaleça alguns aspectos da minha personalidade. Cada um tem um jeito. Então, para a gente pensar no desenvolvimento da organização, frente a um cenário de mudanças, a gente tem que considerar esses 4 elementos. O que está lá fora da empresa, o que está dentro da empresa e a questão maior, as pessoas. Se eu não consigo mudar as pessoas, eu não mudo nada. Eu não desenvolvo nada. Então, eu preciso mexer aí com o comportamento das pessoas, fazer elas mudarem o comportamento delas. Quebrar a resistência. Vamos lá. Muito bem. Então, o que é essa teoria do DO?
Essa teoria do DO, ela está preocupada com a capacidade da empresa de se adaptar às demandas e mudanças do ambiente onde ela está inserida. Se muda a tecnologia, eu tenho que fazer alterações na empresa, né? Se muda o cenário econômico, eu tenho que fazer adaptação na empresa, né? Se muda uma lei, legislação, por exemplo, legislação ambiental, eu tenho que fazer mudança na empresa para me adaptar. Ou seja, se muda o gosto, a preferência do consumidor, eu tenho que mudar meu produto, porque senão o consumidor não vai comprar o produto. Tudo vai mudando. O consumidor muda, a lei muda, a economia muda, tecnologia, ela muda, o mercado muda, tudo vai mudando. E aí a empresa não tem o que fazer. Mudança que ocorre no ambiente externo, ela só pode se adaptar, não tem o que fazer. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, então, essa teoria, ela vai dizer, né, que a organização, ela é a coordenação de diferentes atividades, né, de contribuintes individuais, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, vai dando a sua contribuição, né, para que a gente consiga, então, efetuar transações planejadas com o ambiente, consiga acompanhar esse ambiente. Então, a contribuição de cada pessoa, de cada colaborador, de cada funcionário, depende justamente das suas diferenças individuais. Nem todo mundo pensa igual, todo mundo pensa igual, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo não, né? Nós temos as diferenças. E, lógico, a empresa precisa, então, considerar um sistema de recompensas, contribuição, né, do indivíduo junto à organização, tudo isso precisa ser trabalhado dentro da empresa. Então, a organização, ela atua em um ambiente e a sua existência e sobrevivência depende de como é o relacionamento da organização com esse ambiente. Nós estamos numa pandemia. Está aí no ambiente externo. E a organização, como é que fica? Tem que se adaptar. Flexibilidade. Eu não gosto de aula presencial. Como é que a faculdade vai fazer? Tem que se adaptar. O que a gente pode fazer? Vamos tentar para o lado da tecnologia. É o ideal? Não é o ideal, mas é o que temos para hoje. Vida que segue. O que nós não podemos de acordo com as mudanças que vão ocorrendo no ambiente externo, ficar paralisados. Nós não podemos ficar paralisados. Nós temos que reagir de alguma maneira, se adaptar de alguma maneira. Buscar caminhos. Buscar soluções. E olha só, essa teoria da década de 60, hein, gente? E tudo a ver com o que nós estamos passando agora em 2021. Bom, então quais são as características dessa teoria? Primeira coisa que ela aborda é o seguinte: não tem nada definitivo, estático ou melhor. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Nada é definitivo, nada é estático, parado, ou nada é o melhor que poderia ser. Sempre tem alguma coisa para melhorar.
não é estático, é sempre dinâmico, vai tendo mudanças. E também não é definitivo, é relativo. O que mais que essa teoria fala? Que um processo de solução de problemas, né, com a utilização de métodos por meio dos quais a organização se defronta, aliás, a DO ela é um processo de solução de problemas com a utilização de métodos por meio dos quais a organização se defronta com as ameaças e oportunidades do ambiente. Pergunto para vocês, nós estamos em crise aí com a questão da pandemia. Vocês acham que tem alguma empresa crescendo nesse cenário de crise? Tem empresa crescendo? Acho que sim. Tem, ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito. Então, é o que nós estamos falando, sabe? Quando a gente está diante de um cenário desse, obviamente que ele tem muitas ameaças, mas ele representa também muitas oportunidades. Né? Então, pessoal, ameaças e oportunidades estão ali, juntinhas. Vai da gente pôr a cabeça para funcionar e achar soluções. Conheço gente que trabalha, por exemplo, em indústria alimentícia e estão batendo recorde de produção de alimentos. Né? Nunca se vendeu tanto, nunca se exportou tanto alimento. Né? Então, o DO fala isso, que esse desenvolvimento organizacional ele é um processo de renovação, onde os gerentes adaptam seus processos de solução de problemas às demandas do ambiente. Depende do que o ambiente está precisando, a gente tem que ir fazendo adequações. Logicamente que nesse modelo eu preciso ter administração participativa. Compartilhar ideias com as pessoas envolvidas. Colaborador, com fornecedor. Eu preciso ter administração participativa, ter troca de ideias, né? Ainda, eu preciso ter aquilo que a gente chama de empowerment. Vocês já ouviram falar no empowerment? Já ouviram falar nisso? Dentro do RH fala muito. Vocês já ouviram essa palavrinha, empowerment? Está aqui no meu slide. O que é o empowerment? Empoderamento de equipes. Dá o poder para as pessoas tomar decisão. Então, esse empowerment é o empoderamento de equipes. A equipe se torna forte, empoderada para tomar decisões. Muito bem. Bom, nós falamos que eu não consigo mudar comportamento de ninguém se eu não mexer na questão dos valores e das crenças, naquilo que a pessoa acredita, né? Então, um dos aspectos que a teoria do desenvolvimento organizacional vai destacar para você conseguir mudar o comportamento das pessoas é na questão da cultura da organização. Qual é a cultura que predomina naquela organização? Que tipo de cultura predomina ali? Certo? Então, veja bem. O que é que nós temos aqui? Né? A cultura
ela envolve, então, esse conjunto a cultura da organização, cultura organizacional. Ela envolve aí o conjunto de propriedades do ambiente de trabalho percebidos pelos colaboradores e que influencia o comportamento. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: quando você começa a trabalhar num lugar, você vê rapidinho como que é a cultura organizacional. Por quê? Porque tem normas formais, né? Formais, que está lá escrito o que pode e o que não pode dentro daquela empresa. Mas tem também as regras que não são escritas. Então, veja bem, o que é que faz parte da cultura? A forma como os funcionários se vestem, a vestimenta. Isso faz parte da cultura da organização. Né? A vestimenta. O linguajar que é utilizado faz parte da cultura. Então, a linguagem, a vestimenta, né? Isso vai moldando o comportamento de quem trabalha naquele lugar. Né? Quem trabalha aqui em algum lugar e fala para mim o que a empresa aceita ou não de vocês? Quem comenta aí alguma coisa nesse sentido? Ninguém trabalha, gente? Tem lugar que não exige uniforme, mas pede uma roupa determinada adequada. Isso. E lá que os funcionários falem, contribuam, né? Mas é mais difícil também, né? Isso é para poucas, né? Muito bem. Bom, tudo isso que eu falei é para tentar explicar para vocês que o DO precisa mudar o comportamento das pessoas e que para eu mudar o comportamento das pessoas, eu preciso mudar a cultura da organização, as regras, os valores, as crenças, senão não consigo mudar nada. Eu tenho que mexer na cultura da organização. E um outro ponto onde eu preciso mexer é no clima organizacional. Qual é a diferença entre cultura e clima? Cultura é esse conjunto de valores, crenças. O clima é o ar, a atmosfera psicológica daquele ambiente. Vocês já foram trabalhar em algum lugar que vocês falaram assim: ah, eu não vou querer trabalhar nesse lugar aqui, não. Ou lugar onde o pessoal é fofoqueiro. Faz muita fofoca. Vocês já se depararam com um comentário assim alguma vez? Acho que todo lugar é assim, professor. Isso é o clima organizacional, né? Se o ambiente é de pessoal fofoqueiro, se o ambiente é, por exemplo, adoro trabalhar em tal lugar, lá é uma organização gostosa da gente trabalhar, é agradável, as pessoas são agradáveis, educadas, né? Isso é clima organizacional, é atmosfera psicológica daquele lugar. Como é que você se sente emocionalmente dentro daquele lugar? Isso é clima. Certo? Então, o clima é como você se sente emocionalmente trabalhando naquele lugar. Meu Deus, eu trabalho numa empresa, a empresa é boa, mas eu trabalho sob muita pressão, é muita cobrança, é muito resultado, é muita meta. Isso é o clima. É um clima de pressão. Tem empresas que são assim. Né?
Aí precisa ver se você, na sua personalidade, na sua individualidade, se adapta ou não a esse clima. Tem gente que não consegue trabalhar sob pressão. Tem gente que fica doente. Tem gente que dá depressão se ela for trabalhar num lugar que ficam cobrando, dando meta, resultado e tudo para ontem. Então, o clima organizacional, essa atmosfera psicológica, ela é muito importante dentro de uma empresa, né? Ela tem a ver aí com o moral do pessoal e com as necessidades das pessoas que estão ali dentro. Tem gente que adora desafio. Então, pode cobrar meta, pode cobrar resultado, o cidadão vai lá, se vira em 300 para bater as metas. Tem gente que tem esse perfil, mas tem gente que não. São personalidades diferentes. Então, esse clima, ele pode ser saudável ou doentio. O clima organizacional pode ser quente ou frio. Pode ser um clima negativo ou positivo. Pode ser satisfatório ou insatisfatório. Depende de como a gente percebe esse clima, de quem está lá dentro. Né? Então, o clima, ele é uma percepção coletiva. Todo mundo sente a mesma coisa quando está lá dentro. Então, é uma percepção coletiva. Os colaboradores sentem basicamente o mesmo em relação à organização e tende a um comportamento que representa essa percepção. Então, quando a gente está lá dentro, a gente também vai se adequar ao clima, né? Você também entra na vibe, né? Você entra na vibração também. Tá? Então, desenvolvimento organizacional mexe com a gestão de mudanças. Essa gestão de mudanças, para você conseguir fazer, você tem que trabalhar as pessoas, o comportamento das pessoas. Para você mudar o comportamento das pessoas, você precisa mexer na cultura e no clima da organização. Muito bem. Então, olha só. Como é que eu vou mudar a cultura e o clima? Eu tenho alguns pontos aqui que eu vou ter que mexer. Primeira coisa, para mudar a cultura e o clima, eu vou ter que trabalhar a adaptabilidade. Eu vou ter que integrar novas tarefas, novas atividades. E eu vou ter que ser receptiva, aberta a novas ideias, venham de onde vierem. Eu tenho que ser receptiva, aberta ao novo. Tem gente que não é aberto ao novo, ele tem resistência, ele não aceita. Mudar a cultura e o clima tem que ter um senso de identidade. Como é que a gente cria identidade com o lugar? Né? Você se compromete mais ou menos a partir do momento que você tem afinidade no lugar onde você está trabalhando. Se você não concorda com nada que a empresa faz, se você não concorda com nada que as pessoas que trabalham naquela empresa façam, você está no lugar errado. Você não se identifica. Eu vou trabalhar numa loja de perfumaria. Eu odeio fazer maquiagem. Como é que você não gosta de maquiagem? Você não quer trabalhar maquiada, você vai trabalhar numa loja de perfumaria. Então, você não criou o quê? Identidade com aquele ambiente. Para mudar a cultura e o clima, eu tenho que ter uma perspectiva exata do meio ambiente. Né? Eu tenho que ser capaz de investigar, diagnosticar,
compreender o meio ambiente. Gente, o que está acontecendo no mundo? Como é que a gente vai fazer para se adaptar? E aí, eu tenho que entender que as coisas mudam, estão mudando, já estamos no olho do furacão aí com as mudanças, querendo ou não, é o que temos para hoje. Então, entender o meio ambiente. E ainda, para mudar a cultura e o clima, eu tenho que ter integração entre os participantes, relacionamento, olhar a empresa como um todo. Olha lá, visão holística do todo, de tudo, como um sistema, como um conjunto de coisas. Não adianta um setor ir bem, outro setor não vai bem. É a ideia de sistema, de conjunto, né? É a visão para o todo. Muito bem. E para a gente falar, então, em mudança, como é que a gente muda? Olha, mudança implica em transitar, deslocar de um estado para outro. Você tem uma situação atual, um jeito de você pensar agora, e aí você vai passar a ter um outro jeito de pensar e vai pensar diferente. Mudança implica ruptura, transformação, perturbação. Por que é perturbação, mudança? Porque tira a gente da rotina, tira a gente da zona de conforto. Mudança significa adaptação, renovação, revitalização. Por que é que a organização muda? Por causa de 3 motivos. Ou ela está sentindo algum tipo de ameaça à sobrevivência, então isso força a organização a mudar. Ou ela está enxergando novas oportunidades, então isso força a organização a mudar. Ou, do jeito que a estrutura tem hoje, ela está muito lenta e ela precisa ganhar velocidade, então isso força a organização a mudar. A necessidade de velocidade, rapidez. Então, o Kurt Lewin fala para nós como que deve ser um processo de mudança. Eu tenho que descongelar as ideias antigas, observar o que é que está mudando e recongelar as novas ideias. Entender esse processo de recongelamento, de aceitar o novo. Recongelamento é quando eu aceito o novo, a novidade. Muito bem. E nós temos, então, algumas estratégias de mudança. Tem aquela mudança que eu chamo de evolucionária. Evolução. A mudança ela vem devagarinho, devagarinho, e as coisas vão mudando. Né? Computador, a potência do computador, eu tinha o computador, eu fui para o notebook, tenho tablet, vai ocorrendo mudanças e as mudanças são lentas, evolucionário. Mas eu tenho mudanças que são revolucionárias. Ela rompe com o comum e ela supera qualquer expectativa, né? Então, ela muda completamente o jeito como eu fazia as coisas, né? Hoje, por exemplo, muita coisa que eu faço no computador, o próprio celular dá conta de fazer. Então, é uma mudança revolucionária. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre essa questão do DO, da teoria do DO, da teoria do desenvolvimento organizacional, certo? Vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa sobre isso? Querem comentar?
perguntar? Hã? Todo mundo assimilou tudo? Todo mundo entendeu tudo, gente? Tudo tranquilo, Beatriz? Tudo tranquilo? O Lucas Felipe também? Muito bem. Truncado. Está cortando, né? Tudo, Luiz Fernando também. Professor? Tá. Sem problema. Tá tudo, né? Tá bom, Raira, não tem problema. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a chamada, daí eu vou postar um vídeo lá no Classroom e vocês vão prestar muita atenção nesse vídeo. O vídeo é assim extremamente aplicável e para a gente entender bem a questão da cultura de uma organização. Então, vocês eu vou postar lá o vídeo, o anexo certinho, o que é para vocês fazerem, vocês vão assistir o vídeo, anotar os aspectos importantes, e na nossa próxima aula, nós vamos colocar isso em discussão, tá? Ele é um vídeo todinho, que fala todinho como é que a organização deve fazer para que ela consiga alavancar a cultura organizacional dela, tá? Se bem que hoje é terça, nós temos aula amanhã, né? É isso? É amanhã. Então, o que a gente pode fazer, hein? Sabe, vocês não vão dar conta de fazer isso até amanhã, né? E agora? Mas não tem problema. Eu vou soltar a atividade lá e qualquer coisa, se precisar, faz no horário da aula amanhã, dou um tempo para vocês fazerem, sei lá, a gente dá um jeito, tá bom? Mas eu já vou colocar lá a atividade hoje para vocês, tá? Se, lógico, não der tempo de fazer hoje, não tem problema. A gente faz amanhã no horário da aula, se precisar, tá? Ô, professora, Oi, bem. eu acho que amanhã eu não vou conseguir assistir a aula, porque eu tô fazendo aula na autoescola também, e amanhã minha aula noturna é obrigatória. Aí vai cair das 7 até 7h50. Entendi. Mas aí eu vou postar hoje essa atividade, entendeu? Daí, eu acho que o pessoal não vai dar conta de entregar tudo amanhã ainda. Daí, se não der, a gente discute fora a quarta, na outra semana, então. A gente discute na outra semana, tá? Beleza, Aí vocês, amanhã, aí vocês fazem a atividade amanhã e a gente discute na outra aula, sei lá, a gente dá um jeito, ou vai discutindo amanhã, vamos ver, a gente toca o barco, tá bom? Tá bom, então. Belezinha, a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Andriele. Tá aí? Andriele. Beatriz. Presente. Bruna Lopes. Bruno Ferreira. Tá aqui, presente. Elvira. Tá aqui. Tá no chat. Gabriel Teles. Gabriel não tá aí. Ellen. Tá aqui. No chat. Jéssica Oliveira. Cauane. Oi? Tá bom, bem. Cauane está presente. Lucas Felipe. Eu, presente. Lucas Felipe. Tá. Presente. Luiz Pedro. Marco Alan. Marco. Matheus Monteiro. Nayara Vilas Boas. Presente.
Ô, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou pôr atividade hoje, não. Vou pôr amanhã no horário da aula. E vocês fazem amanhã no horário da aula, tá bom? Não vou pôr hoje, não. Eu vou postar amanhã a atividade, tá? E vocês usam o horário da aula para vocês fazerem. Raira. Aí, presente. A Carla. Tá aqui, presente. O Diogo. Presente, professora. Estamos aqui. Aí, Diogo. Olha, Diogo, entra no Classroom, põe a vida em ordem, Diogo. O Everton. Tô aqui. Belezinha. A Giovana. Presente. Aqui. Isabela. Nada da Isabela. Letícia. Presente. Luiz Fernando. Presente. Pedro Henrique. Não tem, né? Esqueci de alguém? Tudo certinho? Então, boa noite para vocês. Boa aula. Eu também vou ter aula daqui a pouco. Eu posto amanhã a atividade, tá? No horário da aula. Tá bom, então, professora. Boa noite. Boa Até noite. mais. Boa noite, professora.